O cheiro de terra molhada e sangue pairava no ar úmido da fazenda, misturando-se ao bafo quente dos cavalos suados. Era uma tarde de domingo de 1947, e o sol, que deveria trazer descanso, apenas realçava a brutalidade da cena. Maria, mal completados seus vinzinha e poucos anos, estava de joelhos, as mãos calejadas cravadas na terra barrenta, tentando proteger o corpo magro de Tião, o velho escravo cego. Os chicotes sibilavam no ar, cada golpe rasgando não só a carne de Tião, mas também a alma de Maria. Ela sentia cada estalo como se fosse em sua própria pele. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de sonhos simples, agora refletiam um desespero mudo, uma fúria contida que ameaçava explodir a qualquer instante. O grito que ela sufocava na garganta era o grito de todas as mulheres caladas daquela fazenda. Mas o que ela tinha feito para merecer ver tamanha crueldade? Maria, a filha do coronel, a sinhazinha que, por direito, deveria estar protegida de todo o mal do mundo? Não, Maria não havia roubado nada. Não havia conspirado contra o pai, nem fugido com algum peão. Seu crime era muito mais complexo e, para o coronel Eurípides, muito mais imperdoável. Ela havia demonstrado humanidade, havia ousado intervir, defender um homem cego, um escravo, contra a fúria desmedida de seu próprio pai. E ao fazer isso, ela tinha desafiado o alicerce de poder e crueldade que sustentava toda a fazenda. Essa história é sobre Maria, sobre a luta dela por justiça e dignidade num mundo que tentava roubar-lhe tudo. É uma história que precisa ser contada, e você vai ver, até o final, que a justiça, ainda que tardia, encontra seu caminho. Eu sei que muitos de vocês que me assistem agora, talvez de suas casas antes de dormir, se perguntam de onde vêm essas histórias. De qual canto do Brasil ou do mundo? Comente aqui embaixo de onde você está acompanhando, porque é importante saber. Essas narrativas de luta e resistência não são exclusividade de um lugar. Elas acontecem em qualquer cidade, em qualquer país, onde a injustiça se enraiza e onde o poder se corrompe. São histórias universais, com personagens que poderiam ser seus avós, seus vizinhos ou até mesmo você. Elas nos lembram que a coragem floresce nos lugares mais improváveis e que a dignidade humana é inquebrável. Então, se você se emociona com essas jornadas de força e redenção, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma dessas histórias que resgatam a memória e celebram a força do espírito humano. Para entender como Maria chegou até esse dia terrível, precisamos voltar no tempo. Estamos em meados do século XX, por volta de 1947. O Brasil vivia sob os resquícios de uma era de grandes transformações, mas para milhões de pessoas, especialmente no interior rural, a vida permanecia presa a estruturas arcaicas. A era Vargas, com seus avanços sociais, já havia passado, mas nas fazendas isoladas, a lei do coronel ainda ditava as regras. O poder político e econômico estava concentrado nas mãos de poucos latifundiários. Eles eram os donos da terra, dos homens e muitas vezes do destino de famílias inteiras. Estima-se que, mesmo após a abolição, cerca de 10% da população rural ainda vivia em condições análogas à escravidão, acorrentada pela dívida, pela violência e pela falta de opções. Era um sistema perverso, onde os pobres, as mulheres e os trabalhadores rurais eram facilmente explorados, sem voz, sem direitos e sem esperança de justiça. A história de Maria se desenrola na fazenda Olho d'Água, um vasto latifúndio cravado no sertão nordestino. As terras eram secas, castigadas pelo sol, mas férteis o suficiente para sustentar a opulência de seu proprietário. Um casarão imponente, branco e com telhado colonial. Destacava-se, no meio da paisagem árida, rodeado por senzalas modestas e currais empoeirados. Ali vivia o coronel Eurípides, um homem de seus 60 anos, com uma barba espessa e um olhar que congelava. Em público, era um homem respeitado, benfeitor da igreja, doador para as festas juninas, o pai dos pobres na retórica política local. Em privado, era um tirano. Sua palavra era lei, sua raiva, um flagelo. Ele controlava a vida de aproximadamente 200 pessoas, entre agregados, meeiros e escravos por dívida, todos temendo sua fúria imprevisível. Seu capataz, um homem chamado Zé das Cruzes, era a extensão de sua crueldade, executando ordens com um sadismo que beirava a insanidade. A rotina na fazenda Olho d'Água era um ciclo interminável de trabalho e humilhação. O dia começava antes mesmo do sol nascer, com o toque estridente do sino da capela, às 4 da manhã. Os cheiros de café ralo e fumaça de lenha misturavam-se ao ar frio da madrugada. Os homens seguiam para as plantações de algodão e cana, as mulheres para a cozinha grande ou para os afazeres da casa grande, lavando, cozinhando, costurando.
O trabalho era pesado e incessante sob o olhar vigilante de Zé das Cruzes, que circulava com seu chicote, pronto para punir qualquer sinal de cansaço ou desobediência. As refeições eram escassas, o descanso, um luxo. O sistema de controle era implacável. Qualquer murmúrio era abafado com ameaças de castigo físico, isolamento ou expulsão, o que significava a morte certa no sertão. Fofocas e intrigas eram incentivadas pelo capataz para manter a desconfiança entre os trabalhadores, impedindo qualquer forma de união. O menor deslize era motivo para humilhações públicas, como passar o dia de joelhos sob o sol ou receber chibatadas no tronco. Mas naquele ano, algo começou a sair do controle. Maria era a primogênita do coronel Eurípides, nascida e criada na casa grande da fazenda Olho d'Água. Seu nome, simples e comum, não revelava a complexidade de sua alma. Ela era uma menina de cabelos escuros e olhos expressivos, que desde cedo sentia um incômodo profundo com a realidade ao seu redor. Sua vida, antes do trauma, era de uma inocência relativa, marcada por tardes de leitura escondida e conversas silenciosas com a velha cozinheira, Dona Rosa, que lhe contava histórias de um mundo diferente, para além dos muros da fazenda. Ela sonhava com a liberdade, com a possibilidade de um dia estudar, de conhecer a cidade grande. Aos 12 anos, contudo, toda a sua vida mudou. Foi quando ela perdeu a mãe, Dona Eulália, uma mulher doce e silenciosa, que parecia viver numa nuvem de tristeza. A doença veio rápido e levou-a em poucos dias. Maria perdeu a única pessoa que a protegia, que lhe dava carinho. Perdeu a voz que lhe contava histórias, mesmo que em sussurros. Perdeu o olhar que a compreendia. A última imagem clara que Maria guardou de sua mãe foi a das mãos delicadas dela costurando um vestido simples, com a cabeça inclinada, absorta em seu próprio mundo. Depois disso, Maria se viu sozinha em meio à brutalidade da fazenda. Sua jornada a partir daquele dia foi de isolamento e endurecimento. O mundo da casa grande, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. Ela foi tratada com a frieza de uma herdeira, mas sem o afeto de uma filha. Logo aprendeu as lições de sobrevivência observando as mulheres da fazenda. A importância de se manter invisível, de não contestar, de engolir a raiva. Seu trabalho era supervisionar a despensa, organizar os tecidos, cuidar dos pequenos detalhes da casa grande, tarefas que, embora não fossem físicas, cobravam um preço alto em sua alma, corroendo sua juventude com a monotonia e a solidão. Mesmo assim, pequenas resistências brotavam. Ela secretamente dava comida extra para os mais famintos, deixava água fresca na porta das senzalas em noites quentes e, às vezes, trocava um olhar de cumplicidade com os trabalhadores, um olhar que dizia: "Eu vejo vocês". O que a mantinha viva era a lembrança da doçura da mãe e uma promessa silenciosa a si mesma de que um dia encontraria uma forma de sair daquele lugar e fazer valer a justiça. Ela não tinha filhos, o que a deixava livre para pensar em si, mas também a impulsionava a lutar por aqueles que não tinham voz. Foi quando a atenção do coronel Eurípides se fixou nela de um jeito diferente. A filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era escrava surda. A primeira faísca da mudança acendeu-se de forma quase imperceptível, como uma brasa escondida sob cinzas. Maria notou, com um arrepio na espinha, que os olhares do pai sobre ela haviam mudado. Não eram mais os olhares de um pai distante, mas de um homem que via algo a mais, algo que ele desejava controlar ainda mais de perto. A rotina, já sufocante, ganhou uma camada de vigilância pessoal. O coronel Eurípides começou a aparecer na despensa com mais frequência, a supervisionar o trabalho de Maria, com uma atenção que ela sabia não ser sobre farinha ou açúcar. Ele a questionava sobre os estoques, sobre os trabalhadores, sobre a saúde de Tião, o velho escravo cego. As perguntas eram sempre disfarçadas de preocupação, mas Maria sentia o veneno por trás de cada palavra. Era uma invasão sutil, mas constante, da sua já limitada privacidade. Ela percebeu que o pai estava testando seus limites, sondando sua lealdade, talvez até sua coragem. O ar na casa grande ficou mais denso, carregado de uma expectativa sombria. Foi durante uma dessas supervisões que Maria descobriu o segredo. Não um segredo de Estado, mas um detalhe cruel sobre Tião. O coronel, com um sorriso de escárnio, comentou que o velho era cego porque quis ser. Maria sentiu um nó na garganta. Ela sabia que Tião havia perdido a visão em um acidente na lavoura anos atrás, quando um galho seco o atingiu nos olhos. A versão do coronel era uma mentira descarada, uma tentativa de justificar a própria negligência e a crueldade que o velho sofria. A indignação borbulhou dentro dela, misturada a um medo gelado. Entendeu que a cegueira de Tião não era apenas uma deficiência, mas uma arma nas mãos do pai, um símbolo do poder absoluto sobre a vida e o corpo dos seus subordinados. Aquele detalhe, a mentira sobre a cegueira,
Era a prova de que a crueldade do coronel não tinha limites e que ele era capaz de reescrever a verdade para se beneficiar. Ela ainda não sabia, mas aquele detalhe ia custar caro. A situação piorou de forma clara quando Zé das Cruzes, o capataz, começou a seguir Maria com mais afinco. Não era apenas vigilância, era perseguição. Ele aparecia nos lugares mais inesperados, com um sorriso malicioso e comentários insinuantes sobre a bondade da sinhazinha para com os escravos. Maria sentia os olhos dele queimando em suas costas, uma ameaça constante que a deixava em alerta. O capataz, um homem sem escrúpulos, era o braço direito do coronel e parecia ter recebido ordens diretas para apertar o cerco. Apareceu então um novo elemento de complicação, a doença de Tião. O velho escravo, já frágil pela idade e pela cegueira, começou a definhar. Tosse incessante, febre alta, fraqueza extrema. Maria sabia que, sem cuidados adequados, ele não resistiria. E o coronel, claro, negava qualquer tipo de ajuda, dizendo que escravo doente não dava lucro. O dilema de Maria era cruel. Intervir significava desafiar abertamente o pai, arriscando sua própria segurança. Não intervir significava condenar Tião à morte. Ela tentou uma decisão temporária. Escondida, Maria começou a levar restos de comida da casa grande. Para Tião, e pequenas porções de ervas medicinais que Dona Rosa, a velha cozinheira, lhe indicava. Aos poucos, o velho parecia reagir, ganhando um pouco de força. A consequência boa era ver um brilho de esperança nos olhos cegos de Tião. A consequência ruim? Zé das Cruzes percebeu. Ele a flagrou uma noite, e o olhar em seus olhos foi de pura maldade. Foi aí que o coronel Eurípides percebeu que ela não era como as outras. A pressão aumentou de forma insuportável quando Tião, durante um momento de delírio febril, começou a murmurar palavras desconexas, mas que pareciam ter um significado oculto. Ele falava de segredos da sinhá velha, da mãe que não via, de uma promessa quebrada. Maria sabia que o coronel não poderia permitir que Tião falasse livremente, especialmente se houvesse algo que pudesse manchar a reputação da família. O problema era grave. O que Tião sabia? E o que isso significava para Maria? O coronel Eurípides, percebendo que Maria continuava a ajudar Tião, aumentou a pressão e passou do limite do razoável. Ele a proibiu de sair da casa grande, confinando-a a uma vigilância ainda mais estrita. Ameaçou punir Tião com mais severidade se Maria ousasse desobedecer. Os outros trabalhadores, as poucas testemunhas dos olhares e sussurros, eram covardes, omissos ou impotentes. Eles temiam o coronel mais do que tudo, e a ideia de se opor a ele era impensável. Maria tentou falar com Dona Rosa, a quem confiava, mas a velha cozinheira apenas balançou a cabeça com tristeza. Não mexa com o que está quieto, menina. O coronel tem garras longas, ela disse com a voz embargada. Era um conselho duro, uma verdade incômoda, mas Maria sentia que não podia simplesmente ignorar a situação. A cada dia, o medo crescia, mas a indignação crescia ainda mais. A partir desse dia, o tempo começou a correr contra ela. O evento final que obrigou Maria a tomar uma decisão aconteceu em uma manhã de domingo, novamente. O coronel Eurípides, em um acesso de raiva inexplicável, ordenou que Tião fosse levado para o tronco. A humilhação pública seria a punição por sua doença e, nas entrelinhas, pela insubordinação de Maria. A cena se desenrolou em um slow motion narrativo na mente de Maria. O som dos passos pesados de Zé das Cruzes arrastando Tião, o choro abafado do velho, o silêncio tenso dos outros escravos, os olhos do pai fixos em Maria, um desafio mudo. A gota d'água foi o olhar de Tião. Cego, ele não via o mundo, mas sentia. E naquele momento, ele sentiu a presença de Maria. Virou a cabeça em sua direção, um apelo silencioso, uma súplica que rasgou o coração da moça. Ela pensou em fugir, em implorar, em se ajoelhar. Nenhuma das opções parecia segura, nenhuma garantiria a vida de Tião ou a sua própria dignidade. Existe um momento em que uma pessoa deixa de ter medo e passa a ter certeza. Para Maria, esse momento foi agora. A certeza de que não podia mais ser cúmplice daquela crueldade, de que precisava agir, não apenas por Tião, mas por si mesma, por sua própria humanidade. Ela não podia mais aceitar o papel de espectadora passiva. A decisão final foi tomada com a consciência de que haveria consequências terríveis, mas também com a clareza de que não havia outro caminho. Maria respirou fundo e uma força que ela não sabia que possuía emergiu de seu interior. Ela não tinha um plano elaborado, mas tinha uma convicção inabalável. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. A filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era escrava surda. O ar na fazenda estava pesado, denso, como se a própria terra pressentisse a tempestade que se aproximava. Naquela manhã, um silêncio estranho pairava sobre a fazenda Olho d'Água. Não era o silêncio da paz.
mas o silêncio que precede o grito acalmaria antes do furacão. Os trabalhadores, com os olhos baixos, evitavam qualquer contato visual, sabiam o que ia acontecer. O coronel Eurípides, imponente em sua varanda, observava a cena com um sorriso cruel, a fumaça de seu charuto dançando no ar. Ao seu lado, Zé das Cruzes, com o chicote em punho, parecia um demônio à espreita. O tronco, um pedaço de madeira velho e retorcido, já estava preparado. Maria, porém, não estava mais no quarto, confinada como uma prisioneira. Uma energia diferente corria em suas veias. Seus passos eram firmes, determinados, ecoando pelo casarão como um tambor distante. Ela desceu as escadas com uma dignidade que surpreendeu até mesmo as poucas criadas que a viram. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma resolução fria. As criadas se encolheram, trocando olhares assustados. Perceberam que a sinhazinha não era mais a mesma. Algo havia mudado. Um poder silencioso irradiava dela. Quando Maria surgiu na varanda, o coronel Eurípides engasgou com a fumaça do charuto. Zé das Cruzes parou, o chicote suspenso no ar. Os trabalhadores, que já arrastavam Tião para o tronco, congelaram. O sol batia no rosto de Maria, iluminando sua expressão. Ela não gritou, não chorou, não implorou. Apenas caminhou, lenta e deliberadamente, até ficar de frente para o pai. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores secas. Pai, a voz de Maria era baixa, mas firme, sem um único tremor. O que o senhor está fazendo é uma injustiça. O coronel riu, um som seco e desdenhoso. Injustiça? Esta é a minha fazenda, Maria. As minhas regras. Este escravo está doente e inútil. Serve de mau exemplo. Maria não desviou o olhar. Tião não é inútil. Ele trabalhou a vida inteira para o senhor. E a cegueira dele não foi por querer, foi por um acidente que o senhor ignorou. A acusação pairou no ar, inegável. O rosto do coronel escureceu. A fúria começou a borbulhar em seus olhos. Como ousa me confrontar, menina? Quer que eu te trate como trato os outros? Ele apontou para Tião, que, embora cego, parecia sentir a tensão no ar, tremendo levemente. Quer sentir o chicote também? Maria deu um passo à frente, colocando-se entre Tião e o tronco. Os olhos do capataz, Zé das Cruzes, se arregalaram em choque. Ninguém jamais havia ousado tanto. O senhor não vai tocar nele, disse Maria, a voz agora com uma força que ela mesma desconhecia. Se for para punir alguém, que seja a mim. Eu sou a culpada por ele estar se recuperando, por ter lhe dado comida e remédios. Eu assumo a responsabilidade. O coronel ficou lívido. Um silêncio mortal se instalou. Os trabalhadores, boquiabertos, observavam a cena, quase sem respirar. Era como se o tempo tivesse parado. Uma sinhazinha, filha do coronel, desafiando-o abertamente. Você está louca, Maria? Está defendendo um escravo cego contra seu próprio pai? A voz do coronel era um rosnado. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter seu poder incontestável. Aquilo era uma afronta pública, uma humilhação em frente a todos os seus subordinados. Zé das Cruzes, percebendo a fúria do patrão, tentou se aproximar de Maria, mas ela o encarou com um olhar que o fez hesitar. Havia algo selvagem e indomável naqueles olhos. Não estou louca, pai. Estou sendo justa. Algo que o senhor parece ter esquecido o que significa. Maria não recuou 1 milímetro. A tensão era palpável, cortava o ar como uma faca afiada. O coronel, com a face vermelha de raiva, cerrou os punhos. Não podia permitir tal insubordinação. Não de sua filha, não em público. Você quer justiça, Maria? Pois bem, eu lhe darei a verdade, ele gritou, sua voz ecoando pela fazenda. Você quer saber a verdade sobre Tião? Sobre a sua justiça? Os trabalhadores se encolheram ainda mais. Tião, ao ouvir as palavras do coronel, estremeceu visivelmente. Maria sentiu um calafrio, mas manteve a postura. Qual verdade, pai? A verdade que o senhor esconde de todos? A ironia em sua voz era um desafio direto. O coronel deu um passo à frente, o rosto contorcido por uma mistura de fúria e prazer sádico. Ele estava prestes a desferir o golpe mais cruel, o segredo mais bem guardado. A verdade, minha cara filha, é que sua mãe, sua doce e silenciosa mãe, Eulália, não era a mulher que você pensava. A revelação veio como um raio em céu azul. Maria cambaleou, sentindo o impacto das palavras. Ela era uma escrava, Maria. Uma escrava surda, comprada por mim para ser minha concubina. Sua mãe não era uma sinhá. Ela era minha propriedade, como Tião. E você, Maria? Você é a filha de uma escrava. As palavras do coronel caíram como pedras pesadas sobre Maria, esmagando cada pedaço de sua identidade. O mundo girou. Sua mãe, a mulher que ela tanto amava e idealizava, uma escrava, surda, uma concubina.
A dor era física, um soco no estômago. A humilhação era profunda, rasgando sua alma. As lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis, mas ela se recusou a desabar. Não ali, não na frente do pai, não na frente de todos. O coronel sorria, vitorioso, acreditando ter quebrado o espírito de Maria. Ele achava que a havia reduzido a nada, a uma filha de escrava, sem direito a voz ou dignidade. Agora você entende, menina? Você não é diferente deles. Você é sangue de escravo. Ele bradou com uma crueldade que gelou o sangue de todos. Os trabalhadores, chocados, olhavam para Maria com uma mistura de pena e espanto. Ah, sinhazinha, filha de uma escrava. Mas a reação de Maria não foi a que o coronel esperava. A dor e a humilhação se transformaram em uma fúria ardente. Ela ergueu a cabeça, os olhos faiscando. As lágrimas ainda rolavam, mas eram lágrimas de raiva, não de fraqueza. Então, se sou filha de escrava, pai, eu sei o que é a injustiça na carne. A voz dela, embora embargada, era forte. E se minha mãe era uma escrava surda, ela tinha mais dignidade em seu silêncio do que o senhor em todas as suas palavras. O coronel ficou boquiaberto. Não esperava aquela resposta. Maria, a filha que ele pensava ter esmagado, estava se erguendo mais forte do que nunca. Ela se virou para Tião, que mesmo cego parecia sentir a conexão que acabara de nascer entre eles. Tião, disse Maria, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu não vou deixar que ele te machuque. Não mais. Ela pegou a mão do velho, um gesto de profunda solidariedade. Aquele momento de suspensão, de silêncio, foi quebrado por um murmúrio coletivo que começou a se espalhar entre os trabalhadores. Não era um murmúrio de medo, mas de espanto e, quem sabe, de uma nascente esperança. A sinhazinha, filha de escrava, defendendo um escravo cego. A revelação do coronel, que ele usou para humilhar Maria, acabou por uni-la ainda mais àqueles que ele oprimia. A sua arma se virou contra ele. O coronel, percebendo que a situação havia saído do seu controle, que sua crueldade não havia surtido o efeito desejado, sentiu um frio na espinha. Sua autoridade, antes inquestionável, estava sendo abalada. O rosto dele, antes vitorioso, agora mostrava uma sombra de pavor. Aquele não era o desfecho que ele havia planejado. A filha de uma escrava havia se tornado sua maior adversária. Ele havia plantado a semente da revolta em seu próprio lar. Naqueles minutos, o poder do coronel diminuiu um pouco. Não foi uma derrota completa, mas foi um golpe em sua imagem, em sua autoridade moral. Os trabalhadores viram a verdade nua e crua, não apenas sobre a mãe de Maria, mas sobre o próprio coronel. Viram a crueldade e a falsidade por trás da fachada de homem de bem. Maria, mesmo ferida pela revelação, estava em pé, com a mão de Tião na sua, olhando para o pai com uma dignidade que ele jamais poderia tirar dela. Ela havia se libertado das amarras da ignorância e do medo. O coronel, sem saber o que fazer com a situação que ele mesmo criara, apenas olhou para Maria e depois para Zé das Cruzes. O capataz, por sua vez, também estava paralisado. A cena havia sido testemunhada por dezenas de olhos, e a história, eles sabiam, se espalharia como fogo no capim seco. Maria, com a cabeça erguida, ainda sentia a dor da revelação, mas uma nova força, forjada na humilhação, a impulsionava. Ela não era mais a menina que sonhava em fugir. Ela era a mulher que ficaria e lutaria. O que aconteceria nos minutos seguintes ainda era incerto. As autoridades naqueles confins eram o próprio coronel. Vizinhos e outros fazendeiros só saberiam por boatos, mas o estado emocional de Maria, apesar de abalado, era de uma determinação férrea. Ela havia sido exposta, sim, mas também havia encontrado sua voz. Ela não abaixaria a cabeça. Não mais. E a partir daquele dia, a fazenda Olho d'Água jamais seria a mesma. Depois de alguns anos, a filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era escrava surda. O ar na fazenda estava pesado, denso, como se a própria terra pressentisse a tempestade que se aproximava. Naquela manhã, um silêncio estranho pairava sobre a fazenda Olho d'Água. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio que precede o grito, a calmaria antes do furacão. Os trabalhadores, com os olhos baixos, evitavam qualquer contato visual. Sabiam o que ia acontecer. O coronel Eurípides, imponente em sua varanda, observava a cena com um sorriso cruel, a fumaça de seu charuto dançando no ar. Ao seu lado, Zé das Cruzes, com o chicote em punho, parecia um demônio à espreita. O tronco, um pedaço de madeira velho e retorcido, já estava preparado. Maria, porém, não estava mais no quarto, confinada como uma prisioneira. Uma energia diferente corria em suas veias. Seus passos eram firmes, determinados, ecoando pelo casarão como um tambor distante.
Ela desceu as escadas com uma dignidade que surpreendeu até mesmo as poucas criadas que a viram. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma resolução fria. As criadas se encolheram, trocando olhares assustados. Perceberam que a sinhazinha não era mais a mesma. Algo havia mudado. Um poder silencioso irradiava dela. Quando Maria surgiu na varanda, o coronel Eurípides engasgou com a fumaça do charuto. Zé das Cruzes parou, o chicote suspenso no ar. Os trabalhadores, que já arrastavam Tião para o tronco, congelaram. O sol batia no rosto de Maria, iluminando sua expressão. Ela não gritou, não chorou, não implorou. Apenas caminhou, lenta e deliberadamente, até ficar de frente para o pai. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores. Secas. Pai, a voz de Maria era baixa, mas firme, sem um único tremor. O que o senhor está fazendo é uma injustiça. O coronel riu, um som seco e desdenhoso. Injustiça? Esta é a minha fazenda, Maria. As minhas regras. Este escravo está doente e inútil. Serve de mau exemplo. Maria não desviou o olhar. Tião não é inútil. Ele trabalhou a vida inteira para o senhor. E a cegueira dele não foi por querer. Foi por um acidente que o senhor ignorou. A acusação pairou no ar. Inegável. O rosto do coronel escureceu. A fúria começou a borbulhar em seus olhos. Como ousa me confrontar, menina? Quer que eu te trate como trato os outros? Ele apontou para Tião, que, embora cego, parecia sentir a tensão no ar, tremendo levemente. Quer sentir o chicote também? Maria deu um passo à frente, colocando-se entre Tião e o tronco. Os olhos do capataz, Zé das Cruzes, se arregalaram em choque. Ninguém jamais havia ousado tanto. O senhor não vai tocar nele, disse Maria, a voz agora com uma força que ela mesma desconhecia. Se for para punir alguém, que seja a mim. Eu sou a culpada por ele estar se recuperando, por ter lhe dado comida e remédios. Eu assumo a responsabilidade. O coronel ficou lívido. Um silêncio mortal se instalou. Os trabalhadores, boquiabertos, observavam a cena quase sem respirar. Era como se o tempo tivesse parado. Uma sinhazinha, filha do coronel, desafiando-o abertamente. Você está louca, Maria? Está defendendo um escravo cego contra seu próprio pai? A voz do coronel era um rosnado. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter seu poder incontestável. Aquilo era uma afronta pública, uma humilhação em frente a todos os seus subordinados. Zé das Cruzes, percebendo a fúria do patrão, tentou se aproximar de Maria, mas ela o encarou com um olhar que o fez hesitar. Havia algo selvagem e indomável naqueles olhos. Não estou louca, pai. Estou sendo justa. Algo que o senhor parece ter esquecido o que significa. Maria não recuou 1 milímetro. A tensão era palpável. Cortava o ar como uma faca afiada. O coronel, com a face vermelha de raiva, cerrou os punhos. Não podia permitir tal insubordinação. Não de sua filha, não em público. Você quer justiça, Maria? Pois bem, eu lhe darei a verdade. Ele gritou, sua voz ecoando pela fazenda. Você quer saber a verdade sobre Tião? Sobre a sua justiça? Os trabalhadores se encolheram ainda mais. Tião, ao ouvir as palavras do coronel, estremeceu visivelmente. Maria sentiu um calafrio, mas manteve a postura. Qual? Verdade, pai? A verdade que o senhor esconde de todos? A ironia em sua voz era um desafio direto. O coronel deu um passo à frente, o rosto contorcido por uma mistura de fúria e prazer sádico. Ele estava prestes a desferir o golpe mais cruel, o segredo mais bem guardado. A verdade, minha cara filha, é que sua mãe, sua doce e silenciosa mãe, Eulália, não era a mulher que você pensava. A revelação veio como um raio em céu azul. Maria cambaleou, sentindo o impacto das palavras. Ela era uma escrava, Maria. Uma escrava surda, comprada por mim para ser minha concubina. Sua mãe não era uma sinhá. Ela era minha propriedade, como Tião. E você, Maria, você é a filha de uma escrava. As palavras do coronel caíram como pedras pesadas sobre Maria, esmagando cada pedaço de sua identidade. O mundo girou. Sua mãe, a mulher que ela tanto amava e idealizava, uma escrava, surda, uma concubina? A dor era física, um soco no estômago. A humilhação era profunda, rasgando sua alma. As lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis, mas ela se recusou a desabar. Não ali, não na frente do pai, não na frente de todos. O coronel sorria, vitorioso, acreditando ter quebrado o espírito de Maria. Ele achava que a havia reduzido a nada, a uma filha de escrava, sem direito à voz ou dignidade. Agora você entende, menina. Você não é diferente deles. Você é sangue de escravo, ele bradou, com uma crueldade que gelou o sangue de todos. Os trabalhadores, chocados, olhavam para Maria com uma mistura de pena e espanto. A sinhazinha, filha de uma escrava? Mas a reação de Maria não foi a que o coronel esperava.
A dor e a humilhação se transformaram em uma fúria ardente. Ela ergueu a cabeça, os olhos faiscando. As lágrimas ainda rolavam, mas eram lágrimas de raiva, não de fraqueza. Então, se sou filha de escrava, pai, eu sei o que é a injustiça na carne. A voz dela, embora embargada, era forte. E se minha mãe era uma escrava surda, ela tinha mais dignidade em seu silêncio do que o senhor em todas as suas palavras. O coronel ficou boquiaberto. Não esperava aquela resposta. Maria, a filha que ele pensava ter esmagado, estava se erguendo mais forte do que nunca. Ela se virou para Tião, que, mesmo cego, parecia sentir a conexão que acabara de nascer entre eles. Tião, disse Maria, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu não vou deixar que ele te machuque, não mais. Ela pegou a mão do velho, um gesto de profunda solidariedade. Aquele momento de suspensão, de silêncio, foi quebrado por um murmúrio coletivo que começou a se espalhar entre os trabalhadores. Não era um murmúrio de medo, mas de espanto e, quem sabe, de uma nascente esperança. A sinhazinha, filha de escrava, defendendo um escravo cego. A revelação do coronel que ele usou para humilhar Maria acabou por uni-la ainda mais àqueles que ele oprimia. A sua arma se virou contra ele. O coronel, percebendo que a situação havia saído do seu controle, que sua crueldade não havia surtido o efeito desejado, sentiu um frio na espinha. Sua autoridade, antes inquestionável, estava sendo abalada. O rosto dele, antes vitorioso, agora mostrava uma sombra de pavor. Aquele não era o desfecho que ele havia planejado. A filha de uma escrava havia se tornado sua maior adversária. Ele havia plantado a semente da revolta em seu próprio lar. Naqueles minutos, o poder do coronel diminuiu um pouco. Não foi uma derrota completa, mas foi um golpe em sua imagem, em sua autoridade moral. Os trabalhadores viram a verdade nua e crua, não apenas sobre a mãe de Maria, mas sobre o próprio coronel. Viram a crueldade e a falsidade por trás da fachada de homem de bem. Maria, mesmo ferida pela revelação, estava em pé, com a mão de Tião na sua, olhando para o pai com uma dignidade que ele jamais poderia tirar dela. Ela havia se libertado das amarras da ignorância e do medo. O coronel, sem saber o que fazer com a situação que ele mesmo criara, apenas olhou para Maria e depois para Zé das Cruzes. O capataz, por sua vez, também estava paralisado. A cena havia sido testemunhada por dezenas de olhos. E a história, eles sabiam, se espalharia como fogo no capim seco. Maria, com a cabeça erguida, ainda sentia a dor da revelação, mas uma nova força, forjada na humilhação, a impulsionava. Ela não era mais a menina que sonhava em fugir. Ela era a mulher que ficaria e lutaria. O que aconteceria nos minutos seguintes ainda era incerto. As autoridades naqueles confins eram o próprio coronel. Vizinhos e outros fazendeiros só saberiam por boatos. Mas o estado emocional de Maria, apesar de abalado, era de uma determinação férrea. Ela havia sido exposta, sim, mas também havia encontrado sua voz. Ela não abaixaria a cabeça. Não mais. E a partir daquele dia, a Fazenda Olho d'Água jamais seria a mesma. Depois de alguns anos, a história da sinhazinha que desafiou o próprio pai para proteger um escravo cego e que descobriu ser filha de uma escrava surda já era contada em voz baixa pelos cantos da fazenda. Ela se tornou um sussurro de esperança, um lembrete de que a dignidade podia florescer mesmo na terra mais árida. As lembranças daquele dia, da face lívida do coronel e da postura altiva de Maria, permaneciam vivas. A filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era escrava surda. O ar na fazenda estava pesado, denso, como se a própria terra pressentisse a tempestade que se aproximava. Naquela manhã, um silêncio estranho pairava sobre a Fazenda Olho d'Água. Não era o silêncio da paz, mas o silêncio que precede o grito, a calmaria antes do furacão. Os trabalhadores, com os olhos baixos, evitavam qualquer contato visual. Sabiam o que ia acontecer. O coronel Eurípides, imponente em sua varanda, observava a cena com um sorriso cruel, a fumaça de seu charuto dançando no ar. Ao seu lado, Zé das Cruzes, com o chicote em punho, parecia um demônio à espreita. O tronco, um pedaço de madeira velho e retorcido, já estava preparado. Maria, porém, não estava mais no quarto, confinada como uma prisioneira. Uma energia diferente corria em suas veias. Seus passos eram firmes, determinados, ecoando pelo casarão como um tambor distante. Ela desceu as escadas com uma dignidade que surpreendeu até mesmo as poucas criadas que a viram. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma resolução fria. As criadas se encolheram, trocando olhares assustados. Perceberam que a sinhazinha não era mais a mesma. Algo havia mudado. Um poder silencioso irradiava dela. Quando Maria surgiu na varanda, o coronel Eurípides engasgou com a fumaça do charuto. Zé das Cruzes parou, o chicote suspenso no ar,
Os trabalhadores que já arrastavam Tião para o tronco congelaram. O sol batia no rosto de Maria, iluminando sua expressão. Ela não gritou, não chorou, não implorou. Apenas caminhou, lenta e deliberadamente, até ficar de frente para o pai. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o vento sussurrando entre as árvores secas. Pai. A voz de Maria era baixa, mas firme, sem um único tremor. O que o senhor está fazendo é uma injustiça. O coronel riu, um som seco e desdenhoso. Injustiça? Esta é a minha fazenda, Maria. As minhas regras. Este escravo está doente e inútil. Serve de mau exemplo. Maria não desviou o olhar. Tião não é inútil. Ele trabalhou a vida inteira para o senhor. E a cegueira dele não foi por querer. Foi por um acidente que o senhor ignorou. A acusação pairou no ar, inegável. O rosto do coronel escureceu. A fúria começou a borbulhar em seus olhos. Como ousa me confrontar, menina? Quer que eu te trate como trato os outros? Ele apontou para Tião, que, embora cego, parecia sentir a tensão no ar, tremendo levemente. Quer sentir o chicote também? Maria deu um passo à frente, colocando-se entre Tião e o tronco. Os olhos do capataz, Zé das Cruzes, se arregalaram em choque. Ninguém jamais havia ousado tanto. O senhor não vai tocar nele, disse Maria, a voz agora com uma força que ela mesma desconhecia. Se for para punir alguém, que seja a mim. Eu sou a culpada por ele estar se recuperando, por ter lhe dado comida e remédios. Eu assumo a responsabilidade. O coronel ficou lívido. Um silêncio mortal se instalou. Os trabalhadores, boquiabertos, observavam a cena, quase sem respirar. Era como se o tempo tivesse parado. Uma sinhazinha, filha do coronel, desafiando-o abertamente. Você está louca, Maria? Está defendendo um escravo cego contra seu próprio pai? A voz do coronel era um rosnado. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter seu poder incontestável. Aquilo era uma afronta pública, uma humilhação em frente a todos os seus subordinados. Zé das Cruzes, percebendo a fúria do patrão, tentou se aproximar de Maria, mas ela o encarou com um olhar que o fez hesitar. Havia algo selvagem e indomável naqueles olhos. Não estou louca, pai. Estou sendo justa, algo que o senhor parece ter esquecido o que significa. Maria não recuou 1 milímetro. A tensão era palpável. Cortava o ar como uma faca afiada. O coronel, com a face vermelha de raiva, cerrou os punhos. Não podia permitir tal insubordinação. Não de sua filha, não em público. Você quer justiça, Maria? Pois bem, eu lhe darei a verdade, ele gritou, sua voz ecoando pela fazenda. Você quer saber a verdade sobre Tião? Sobre a sua justiça? Os trabalhadores se encolheram ainda mais. Tião, ao ouvir as palavras do coronel, estremeceu visivelmente. Maria sentiu um calafrio, mas manteve a postura. Qual verdade, pai? A verdade que o senhor esconde de todos? A ironia em sua voz era um desafio direto. O coronel deu um passo à frente, o rosto contorcido por uma mistura de fúria e prazer sádico. Ele estava prestes a desferir o golpe mais cruel, o segredo mais bem guardado. A verdade, minha cara filha, é que sua mãe, sua doce e silenciosa mãe, Eulália, não era a mulher que você pensava. A revelação veio como um raio em céu azul. Maria cambaleou, sentindo o impacto das palavras. Ela era uma escrava, Maria. Uma escrava surda, comprada por mim para ser minha concubina. Sua mãe não era uma sinhá. Ela era minha propriedade, como Tião. E você, Maria, você é a filha de uma escrava. As palavras do coronel caíram como pedras pesadas sobre Maria, esmagando cada pedaço de sua identidade. O mundo girou. Sua mãe, a mulher que ela tanto amava e idealizava, uma escrava? Surda? Uma concubina? A dor era física, um soco no estômago. A humilhação era profunda, rasgando sua alma. As lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis, mas ela se recusou a desabar. Não ali, não na frente do pai, não na frente de todos. O coronel sorria vitorioso, acreditando ter quebrado o espírito de Maria. Ele achava que a havia reduzido a nada, a uma filha de escrava, sem direito à voz ou dignidade. Agora você entende, menina? Você não é diferente deles. Você é sangue de escravo. Ele bradou com uma crueldade que gelou o sangue de todos. Os trabalhadores, chocados, olhavam para Maria com uma mistura de pena e espanto. A sinhazinha, filha de uma escrava? Mas a reação de Maria não foi a que o coronel esperava. A dor e a humilhação se transformaram em uma fúria ardente. Ela ergueu a cabeça, os olhos faiscando. As lágrimas ainda rolavam, mas eram lágrimas de raiva, não de fraqueza. Então, se sou filha de escrava, pai, eu sei o que é a injustiça na carne. A voz dela, embora embargada, era forte. E se minha mãe era uma escrava surda, ela tinha mais dignidade em seu silêncio do que o senhor em todas as suas palavras. O coronel ficou boquiaberto. Não esperava aquela resposta.
Maria, a filha que ele pensava ter esmagado, estava se erguendo mais forte do que nunca. Ela se virou para Tião, que mesmo cego, parecia sentir a conexão que acabara de nascer entre eles. Tião, disse Maria, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu não vou deixar que ele te machuque. Não mais. Ela pegou a mão do velho, um gesto de profunda solidariedade. Aquele momento de suspensão, de silêncio, foi quebrado por um murmúrio coletivo que começou a se espalhar entre os trabalhadores. Não era um murmúrio de medo, mas de espanto e, quem sabe, de uma nascente esperança. A sinhazinha, filha de escrava, defendendo um escravo. Cego. A revelação do coronel, que ele usou para humilhar Maria, acabou por uni-la ainda mais àqueles que ele oprimia. A sua arma se virou contra ele. O coronel, percebendo que a situação havia saído do seu controle, que sua crueldade não havia surtido o efeito desejado, sentiu um frio na espinha. Sua autoridade, antes inquestionável, estava sendo abalada. O rosto dele, antes vitorioso, agora mostrava uma sombra de pavor. Aquele não era o desfecho que ele havia planejado. A filha de uma escrava havia se tornado sua maior adversária. Ele havia plantado a semente da revolta em seu próprio lar. Naqueles minutos, o poder do coronel diminuiu um pouco. Não foi uma derrota completa, mas foi um golpe em sua imagem, em sua autoridade moral. Os trabalhadores viram a verdade nua e crua, não apenas sobre a mãe de Maria, mas sobre o próprio coronel. Viram a crueldade e a falsidade por trás da fachada de homem de bem. Maria, mesmo ferida pela revelação, estava em pé, com a mão de Tião na sua, olhando para o pai com uma dignidade que ele jamais poderia tirar dela. Ela havia se libertado das amarras da ignorância e do medo. O coronel, sem saber o que fazer com a situação que ele mesmo criara, apenas olhou para Maria e depois para Zé das Cruzes. O capataz, por sua vez, também estava paralisado. A cena havia sido testemunhada por dezenas de olhos, e a história, eles sabiam, se espalharia como fogo no capim seco. Maria, com a cabeça erguida, ainda sentia a dor da revelação, mas uma nova força, forjada na humilhação, a impulsionava. Ela não era mais a menina que sonhava em fugir. Ela era a mulher que ficaria e lutaria. O que aconteceria nos minutos seguintes ainda era incerto. As autoridades naqueles confins eram o próprio coronel. Vizinhos e outros fazendeiros só saberiam por boatos. Mas o estado emocional de Maria, apesar de abalado, era de uma determinação férrea. Ela havia sido exposta, sim, mas também havia encontrado sua voz. Ela não abaixaria a cabeça. Não mais. E a partir daquele dia, a fazenda Olho d'Água jamais seria a mesma. Depois de alguns anos, a história da sinhazinha que desafiou o próprio pai para proteger um escravo cego e que descobriu ser filha de uma escrava surda já era contada em voz baixa pelos cantos da fazenda. Ela se tornou um sussurro de esperança. Um lembrete de que a dignidade podia florescer mesmo na terra mais árida. As lembranças daquele dia, da face lívida do coronel e da postura altiva de Maria, permaneciam vivas, mas a semente da mudança, plantada naquele momento de desafio, ainda precisava de tempo para brotar e crescer. A coragem de Maria inspirou outros, não de imediato, mas com o passar dos dias, dos meses. Os trabalhadores, antes conformados com sua sorte, começaram a olhar para o coronel de uma forma diferente. A aura de invencibilidade que o cercava havia sido quebrada. O medo ainda existia, sim, mas agora havia um pequeno espaço para a esperança, um vislumbre de que as coisas poderiam ser diferentes. A revolta de Maria não foi um incêndio, mas uma brasa que silenciosamente queimava sob as cinzas da opressão. O coronel, por sua vez, jamais se recuperou totalmente daquela afronta pública. Sua autoridade, antes inquestionável, passou a ser vista com uma ponta de desconfiança. Ele tentou de todas as formas reprimir as conversas, as fofocas, mas a verdade já havia escapado. A história de Maria, a filha que se recusou a ser silenciada, era repetida em voz baixa, de boca em boca, transformando-se em uma lenda. E enquanto a lenda de Maria crescia, o poder do coronel diminuía. Ele se tornou um homem amargurado, isolado em sua própria crueldade, vendo sua fazenda e seu legado se desintegrarem lentamente, um dia de cada vez. A vingança, para Maria, não veio em forma de violência, mas em forma de dignidade e de um legado que o tempo não apagaria. A filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era escrava surda. Aquele dia na fazenda, Olho d'Água marcou o início de uma transformação silenciosa, mas profunda. Maria havia desafiado o pai e, com isso, quebrado um pacto de silêncio que durava gerações. A revelação de sua origem, que o coronel usou como arma, tornou-se sua armadura. Ela não era mais a sinhazinha frágil, mas a filha de uma escrava, e essa identidade recém-descoberta a enraizou ainda mais na terra e na causa dos oprimidos.
Os dias que se seguiram foram repletos de uma tensão velada. O coronel Eurípides tentou retomar o controle, mas a semente da dúvida e da revolta já havia sido plantada. Ele ordenou que Tião fosse levado para a senzala, mas não ousou chicoteá-lo. O medo de Maria e o que ela poderia fazer era um novo freio em sua crueldade. Maria, por sua vez, continuou cuidando de Tião, levando-lhe comida e remédios, mas agora com uma autoridade diferente. Não era mais um ato de caridade escondida, mas um gesto de solidariedade assumida. Os outros trabalhadores observavam em silêncio, mas seus olhares carregavam um novo respeito, uma admiração por aquela que ousara erguer a voz. Você consegue imaginar a força que é encontrar sua verdade em meio à mentira? Aquele choque da revelação, a dor de saber que sua mãe, a quem tanto amava, havia sido uma escrava, uma concubina e ainda por cima surda, poderia ter destruído Maria. Mas não, ela se tornou a rocha. O coronel, para tentar isolá-la, proibiu as criadas de falarem com Maria, de levarem recados. Mas as mulheres da fazenda, em sua maioria negras e também oprimidas, encontraram maneiras de se comunicar. Um olhar, um aceno, um pedaço de pão escondido, um feixe de ervas medicinais deixado à porta. Pequenos atos de resistência que floresciam na sombra. Maria passava horas lendo os poucos livros que possuía, buscando nas histórias e nos poemas um refúgio, mas também uma inspiração. Ela começou a observar os trabalhadores de uma nova forma, percebendo a inteligência nos seus olhos, a sabedoria em suas mãos calejadas, a dignidade em seus gestos simples. Ela notou que muitos dos escravos, especialmente os mais velhos, tinham um conhecimento profundo da terra, das plantas, dos animais. Conhecimento que o coronel desprezava, mas que era a base de toda a riqueza da fazenda. E Maria começou a valorizar esse saber, a enxergar a humanidade que seu pai tentava apagar. Ainda assim, a vida na fazenda era dura. O coronel, irritado com a insubordinação de Maria, passou a descontar sua fúria em outros. Os castigos se tornaram mais frequentes, a comida mais escassa. Ele tentava, a todo custo, reafirmar seu poder, mostrar que ainda era o senhor absoluto daquelas terras e daquelas vidas, mas a semente havia sido plantada. Um dia, um dos escravos mais jovens, um rapaz, chamado João, foi flagrado tentando pegar algumas frutas para sua irmã doente. Zé das Cruzes, o capataz, o arrastou até o coronel, exigindo punição exemplar. O coronel, sentindo a oportunidade de mostrar quem mandava, ordenou que João fosse amarrado ao tronco e chicoteado. Maria ouviu os gritos do rapaz e correu para a varanda. Ela viu o desespero nos olhos de João, o medo nos rostos dos outros escravos. Sem pensar, 2 vezes Maria desceu as escadas, sua voz ecoando com uma força renovada. "Pai, pare com isso!" ela gritou. O coronel se virou, os olhos faiscando de raiva. "Não se meta, Maria. Este é um ladrão." "Não é um ladrão, pai. É um menino com fome, tentando salvar a irmã." Maria se aproximou de João, que estava tremendo. "A irmã dele está com febre. Ele só queria um pouco de fruta fresca." O coronel riu com desprezo. "Bobagens. Escravo bom é escravo que obedece, não que rouba." Ele fez um sinal para Zé das Cruzes continuar. Maria então fez algo que ninguém esperava. Ela se colocou na frente de João, protegendo-o com seu próprio corpo. "Se for para chicotear alguém, chicoteie a mim, pai. Eu assumo a culpa por ele." O ar ficou denso. Zé das Cruzes hesitou, o chicote em suas mãos pesando como chumbo. Ele não ousava tocar na Sinhazinha, filha do coronel, mesmo que ela fosse filha de escrava. O coronel, novamente, ficou lívido. Sua própria filha o desafiava publicamente mais uma vez. "Você está me envergonhando, Maria. Está se aliando a essa gente imunda." O coronel bradou, a voz carregada de ódio. "Não estou me aliando, pai. Estou sendo humana. Algo que o senhor, em sua busca por poder, parece ter esquecido." A voz de Maria era firme, seus olhos fixos nos do pai. Ela não recuaria. A cena era um espelho do que havia acontecido com Tião. Mas desta vez, a reverberação foi ainda maior. Os trabalhadores, que antes apenas observavam, começaram a murmurar. Um silêncio diferente, um silêncio de apoio, pairava no ar. O coronel, percebendo que sua autoridade estava se esvaindo, que a cada ato de crueldade ele perdia mais o respeito de seus próprios subordinados, sentiu um medo frio. Ele não era mais o todo-poderoso. Maria havia se tornado um símbolo de resistência. Ele tentou argumentar, ameaçar, mas as palavras de Maria, cheias de dignidade e verdade, o desarmavam. "A vergonha, pai, não está em defender um inocente. A vergonha está em oprimir quem não pode se defender." Mente com um rosnado de fúria e impotência, o coronel cedeu. "Solte o moleque, mas que fique avisado. Na próxima vez, não haverá quem o defenda." Sua voz era um misto de raiva e derrota. Zé das Cruzes, aliviado, soltou João. O rapaz olhou para Maria com uma gratidão imensa, seus olhos cheios de lágrimas. Maria apenas acenou,
um sorriso triste em seus lábios. Ela havia vencido uma pequena batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A partir daquele dia, a presença de Maria na fazenda se tornou um farol. Ela não tinha poder físico, nem exércitos, mas tinha a verdade e a dignidade ao seu lado. E essas eram armas poderosas, capazes de corroer a autoridade do coronel de dentro para fora. A história se espalhou, não apenas na fazenda, mas nas vilas vizinhas. A sinhazinha que defendia os escravos, a filha que desafiava o pai, a mulher que havia descoberto ser filha de uma escrava e que, em vez de se envergonhar, abraçava sua herança. O coronel Eurípides via seu império desmoronar aos poucos. As colheitas não eram mais tão abundantes. Os trabalhadores, embora ainda cumprissem suas tarefas, faziam-no sem o antigo medo, sem a antiga submissão. Havia uma chama de esperança em seus olhos, uma chama que Maria havia acendido. Naquela noite, Maria olhou para o céu estrelado, sentindo a brisa fresca em seu rosto. A dor da revelação ainda estava ali, mas não era mais uma dor paralisante. Era uma dor que a impulsionava, que a lembrava de quem ela era e de quem ela precisava ser. Ela sabia que a luta seria longa, mas não estava mais sozinha. A dignidade de sua mãe, a força de Tião, a esperança de João e de tantos outros a guiavam. Ela havia escolhido seu lado e não havia mais volta. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. A filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era escrava surda. Aquele dia na fazenda. Olho d'Água marcou o início de uma transformação silenciosa, mas profunda. Maria havia desafiado o pai, e com isso, quebrado um pacto de silêncio que durava gerações. A revelação de sua origem, que o coronel usou como arma, tornou-se sua armadura. Ela não era mais a sinhazinha frágil, mas a filha de uma escrava, e essa identidade recém-descoberta a enraizou ainda mais na terra e na causa dos oprimidos. Os dias que se seguiram foram repletos de uma tensão velada. O coronel Eurípides tentou retomar o controle, mas a semente da dúvida e da revolta já havia sido plantada. Ele ordenou que Tião fosse levado para a senzala, mas não ousou chicoteá-lo. O medo de Maria e o que ela poderia fazer era um novo freio em sua crueldade. Maria, por sua vez, continuou cuidando de Tião, levando-lhe comida e remédios, mas agora com uma autoridade diferente. Não era mais um ato de caridade escondida, mas um gesto de solidariedade assumida. Os outros trabalhadores observavam em silêncio, mas seus olhares carregavam um novo respeito, uma admiração por aquela que ousara erguer a voz. Você consegue imaginar a força que é encontrar sua verdade em meio à mentira? Aquele choque da revelação, a dor de saber que sua mãe, a quem tanto amava, havia sido uma escrava, uma concubina e ainda por cima surda, poderia ter destruído Maria. Mas não. Ela se tornou a rocha. O coronel, para tentar isolá-la, proibiu as criadas de falarem com Maria, de levarem recados. Mas as mulheres da fazenda, em sua maioria negras e também oprimidas, encontraram maneiras de se comunicar. Um olhar, um aceno, um pedaço de pão escondido, um feixe de ervas medicinais deixado à porta, pequenos atos de resistência que floresciam na sombra. Maria passava horas lendo os poucos livros que possuía, buscando nas histórias e nos poemas um refúgio, mas também uma inspiração. Ela começou a observar os trabalhadores de uma nova forma, percebendo a inteligência nos seus olhos, a sabedoria em suas mãos calejadas, a dignidade em seus gestos simples. Ela notou que muitos dos escravos, especialmente os mais velhos, tinham um conhecimento profundo da terra, das plantas, dos animais. Conhecimento que o coronel desprezava, mas que era a base de toda a riqueza da fazenda. E Maria começou a valorizar esse saber, a enxergar a humanidade que seu pai tentava apagar. Ainda assim, a vida na fazenda era dura. O coronel, irritado com a insubordinação de Maria, passou a descontar sua fúria em outros. Os castigos se tornaram mais frequentes, a comida mais escassa. Ele tentava, a todo custo, reafirmar seu poder, mostrar que ainda era o senhor absoluto daquelas terras e daquelas vidas. Mas a semente havia sido plantada. Um dia, um dos escravos mais jovens, um rapaz chamado João, foi flagrado tentando pegar algumas frutas para sua irmã doente. Zé das Cruzes, o capataz, o arrastou até o coronel, exigindo punição exemplar. O coronel, sentindo a oportunidade de mostrar quem mandava, ordenou que João fosse amarrado ao tronco e chicoteado. Maria ouviu os gritos do rapaz e correu para a varanda. Ela viu o desespero nos olhos de João, o medo nos rostos dos outros escravos. Sem pensar duas vezes, Maria desceu as escadas, sua voz ecoando com uma força renovada. "Pai! Pare com isso!" ela gritou. O coronel se virou, os olhos faiscando de raiva. "Não se meta, Maria! Este é um ladrão!" "Não é um ladrão, pai. É um menino com fome tentando salvar a irmã."
Maria se aproximou de João, que estava tremendo. A irmã dele está com febre, ele só queria um pouco de fruta fresca. O coronel riu com desprezo. Bobagens. Escravo bom é escravo que obedece, não que rouba. Ele fez um sinal para Zé das Cruzes continuar. Maria, então, fez algo que ninguém esperava. Ela se colocou na frente de João, protegendo-o com seu próprio corpo. Se for para chicotear alguém, chicoteie a mim, pai. Eu assumo a culpa por ele. O ar ficou denso. Zé das Cruzes hesitou, o chicote em suas mãos pesando como chumbo. Ele não ousava tocar na sinhazinha, filha do coronel, mesmo que ela fosse filha de escrava. O coronel, novamente, ficou lívido. Sua própria filha o desafiava publicamente mais uma vez. Você está me envergonhando, Maria. Está se aliando a essa gente imunda. O coronel bradou, a voz carregada de ódio. Não estou me aliando, pai. Estou sendo humana, algo que o senhor, em sua busca por poder, parece ter esquecido. A voz de Maria era firme, seus olhos fixos nos do pai. Ela não recuaria. A cena era um espelho do que havia acontecido com Tião, mas desta vez a reverberação foi ainda maior. Os trabalhadores que antes apenas observavam começaram a murmurar. Um silêncio diferente, um silêncio de apoio, pairava no ar. O coronel, percebendo que sua autoridade estava se esvaindo, que a cada ato de crueldade ele perdia mais o respeito de seus próprios subordinados, sentiu um medo frio. Ele não era mais o todo-poderoso. Maria havia se tornado um símbolo de resistência. Ele tentou argumentar, ameaçar, mas as palavras de Maria, cheias de dignidade e verdade, o desarmavam. A vergonha, pai, não está em defender um inocente. A vergonha está em oprimir quem não pode se defender. Mente, com um rosnado de fúria e impotência, o coronel cedeu. Solte o moleque, mas que fique avisado, na próxima vez não haverá quem o defenda. Sua voz era um misto de raiva e derrota. Zé das Cruzes, aliviado, soltou o João. O rapaz olhou para Maria com uma gratidão imensa, seus olhos cheios de lágrimas. Maria apenas acenou, um sorriso triste em seus lábios. Ela havia vencido uma pequena batalha, mas a guerra estava longe de terminar. A partir daquele dia, a presença de Maria na fazenda se tornou um farol. Ela não tinha poder físico, nem exércitos, mas tinha a verdade e a dignidade ao seu lado. E essas eram armas poderosas, capazes de corroer a autoridade do coronel de dentro para fora. A história se espalhou, não apenas na fazenda, mas nas vilas vizinhas. A sinhazinha que defendia os escravos, a filha que desafiava o pai, a mulher que havia descoberto ser filha de uma escrava e que, em vez de se envergonhar, abraçava sua herança. O coronel Eurípides via seu império desmoronar aos poucos. As colheitas não eram mais tão abundantes. Os trabalhadores, embora ainda cumprissem suas tarefas, faziam-no sem o antigo medo, sem a antiga submissão. Havia uma chama de esperança em seus olhos, uma chama que Maria havia acendido. Naquela noite, Maria olhou para o céu estrelado, sentindo a brisa fresca em seu rosto. A dor da revelação ainda estava ali, mas não era mais uma dor paralisante. Era uma dor que a impulsionava, que a lembrava de quem ela era e de quem ela precisava ser. Ela sabia que a luta seria longa, mas não estava mais sozinha. A dignidade de sua mãe, a força de Tião, a esperança de João e de tantos outros a guiavam. Ela havia escolhido seu lado e não havia mais volta. Naquela noite, ela decidiu que jamais abaixaria a cabeça de novo. A resistência de Maria não era explosiva, mas persistente, como a água, que goteja e, com o tempo, fura a rocha. Sua presença, antes discreta, agora irradiava uma força silenciosa, uma teimosia inabalável. Os olhos dos trabalhadores, antes baixos, começavam a se erguer, buscando nela a confirmação de que a mudança era possível. O coronel Eurípides, por sua vez, sentia a terra sob seus pés tremer. Seu controle absoluto estava se esvaindo. Ele tentava com punições mais severas, com ameaças veladas, mas o efeito era o oposto. Cada ato de crueldade dele parecia apenas fortalecer a convicção de Maria e a solidariedade entre os oprimidos. A fazenda, antes um lugar de medo e silêncio, começava a respirar um ar diferente. Não era uma revolução armada, mas uma revolução de espírito. A dignidade, uma vez roubada, estava sendo lentamente resgatada, pedaço por pedaço, por uma mulher que se recusava a ser quebrada. A filha protege o escravo cego. O coronel revela que a mãe dela era a escrava surda. A resistência de Maria não era explosiva, mas persistente, como a água que goteja e, com o tempo, fura a rocha. Sua presença, antes discreta, agora irradiava uma força silenciosa, uma teimosia inabalável. Os olhos dos trabalhadores, antes baixos, começavam a se erguer, buscando nela a confirmação de que a mudança era possível.
O coronel Eurípides, por sua vez, sentia a terra sob seus pés tremer. Seu controle absoluto estava se esvaindo. Ele tentava com punições mais severas, com ameaças veladas, mas o efeito era o oposto. Cada ato de crueldade dele parecia apenas fortalecer a convicção de Maria e a solidariedade entre os oprimidos. A fazenda, antes um lugar de medo e silêncio, começava a respirar um ar diferente. Não era uma revolução armada, mas uma revolução de espírito. A dignidade, uma vez roubada, estava sendo lentamente resgatada, pedaço por pedaço, por uma mulher que se recusava a ser quebrada. Maria dedicou-se a aprender. Ela passava noites em claro, estudando os livros que encontrava, lendo sobre leis, sobre outros países onde a escravidão havia sido abolida. Ela conversava secretamente com os mais velhos da fazenda, ouvindo suas histórias, seus lamentos, mas também suas esperanças e seus saberes. Tião, o escravo cego, tornou-se seu confidente. Ele, que havia perdido a visão, tinha uma clareza de espírito impressionante. Ele a ensinava sobre as ervas, sobre os ciclos da lua, sobre a força da comunidade. Foi Tião quem um dia, com a voz baixa e tremida, contou a Maria sobre um quilombo escondido nas serras próximas. Um lugar de liberdade, onde pessoas como eles encontravam refúgio. A ideia acendeu uma chama nos olhos de Maria. Não era uma fuga para ela, mas uma possibilidade para todos. A semente da libertação, plantada por sua própria mãe, agora florescia em seu coração. O coronel Eurípides, cego pela raiva e pelo orgulho ferido, continuava a endurecer. Ele via Maria como uma traidora, uma ingrata que, apesar de todo o conforto que ele lhe dera, escolhia o lado dos inferiores. Ele tentou de tudo para quebrá-la. Confinou-a em seu quarto, cortou suas refeições, proibiu qualquer contato. Mas Maria, mesmo isolada, encontrava forças. Ela sabia que não estava sozinha. Um dia, a notícia chegou à fazenda como um trovão. A Lei Áurea havia sido assinada. A escravidão oficialmente estava abolida. Mas na prática, para muitos, pouco mudava. Os fazendeiros, como o coronel, resistiam alegando dívidas, ameaçando os recém-libertos com a miséria e a fome. O coronel Eurípides, furioso, reuniu todos os trabalhadores no terreiro. Vocês são livres, sim, mas para onde vão? Quem os alimentará? Quem lhes dará trabalho? Ele bradou, tentando semear o medo e a dependência. Fiquem aqui, trabalhem para mim, e eu lhes darei um teto e comida, como sempre fiz. Sua voz era carregada de autoridade, mas havia um tremor, uma incerteza que Maria percebeu. Maria, então, deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os do pai, e não havia medo, apenas uma determinação inabalável. Ele tem razão, vocês são livres, disse Maria, sua voz calma, mas firme, ecoando pelo terreiro. Mas a liberdade não é apenas um papel. É a capacidade de escolher seu próprio caminho. E vocês não precisam escolher a miséria. Há terras, há outros caminhos. O coronel tentou interrompê-la, mas Maria não cedeu. Meu pai os enganou por anos, como enganou minha mãe, a quem ele manteve escrava e surda e me escondeu a verdade sobre ela. Ele os manteve no escuro, explorando seu trabalho, sua vida. Mas agora a luz chegou. E vocês têm o direito de caminhar para ela. As palavras de Maria foram um bálsamo para as almas cansadas. Muitos choraram, outros se entreolharam com uma nova esperança. O coronel, lívido, tentou calá-la novamente, mas era tarde demais. A verdade, proferida por sua própria filha, era um golpe que ele não podia suportar. Naquele momento, Tião, o escravo cego, ergueu-se. Ele, que sempre fora tão quieto, falou com uma voz que surpreendeu a todos. Há um lugar, ele disse, apontando para as serras. Um lugar onde somos livres de verdade. Onde plantamos nossa própria comida, onde cuidamos uns dos outros. O quilombo de Palmares, renascido em espírito. A revelação de Tião, aliada às palavras de Maria, foi o catalisador. Muitos dos trabalhadores, cansados de décadas de opressão, começaram a se mover. Não era uma fuga desordenada, mas uma partida organizada, cheia de dignidade e esperança. Maria, com um sorriso nos lábios e lágrimas nos olhos, os observava. Ela não iria com eles, não ainda. Sua luta na fazenda ainda não havia terminado. O coronel Eurípides viu seu império desmoronar diante de seus olhos. Os trabalhadores, um a um, com suas poucas posses, começaram a deixar a fazenda. Zé das Cruzes, o capataz, que sempre fora o braço direito do coronel, também partiu, seus olhos fixos no chão, envergonhado. O coronel tentou impedi-los, ameaçar, mas suas palavras não tinham mais peso. Ele era um rei sem súditos, um senhor sem escravos. Os anos seguintes foram de declínio para o coronel. A fazenda, sem a mão de obra escrava, definhou. As terras, antes férteis, tornaram-se improdutivas.
Ele tentou contratar trabalhadores livres, mas ninguém queria trabalhar para o cruel Eurípides. Sua reputação, manchada pelas revelações de Maria e pela fuga em massa, o isolou. Ele morreu poucos anos depois, sozinho em sua grande casa vazia, corroído pela amargura e pelo arrependimento, um homem esquecido e desprezado. Maria, por outro lado, prosperou. Ela transformou a fazenda, que herdou do pai, em um modelo de trabalho justo e solidário. Ela cultivava a terra com os poucos trabalhadores que permaneceram e com os que retornaram voluntariamente, oferecendo salários justos e condições humanas. Ela criou uma escola para os filhos dos trabalhadores, ensinando-lhes a ler e a escrever. A fazenda Olho d'Água, antes um símbolo de opressão, tornou-se um farol de esperança e justiça. A história de Maria, a filha que defendeu o escravo cego e que abraçou sua herança, tornou-se uma lenda na região. Ela viveu muitos anos, uma mulher respeitada e amada, sempre lembrando a todos que a dignidade e a verdade são as armas mais poderosas contra a injustiça. Ela nunca se esqueceu de sua mãe, a escrava surda, e fez questão de que sua história fosse contada para que ninguém jamais esquecesse a força silenciosa de quem, mesmo sem voz, abriu o caminho para a liberdade. Ainda hoje, as histórias de Maria são contadas nas rodas de conversa, nas noites frias de fazenda, para lembrar que a coragem de uma única pessoa pode mudar o destino de muitos. Ela nos ensina que a justiça, por mais que demore, sempre encontra seu caminho e que a dignidade de um ser humano é um valor inegociável. Essa história não é apenas sobre uma mulher corajosa. É sobre a força da verdade que, quando revelada, tem o poder de desmoronar impérios de mentiras. É sobre a resiliência do espírito humano diante da opressão. E sobre como o amor e o respeito, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, podem florescer e transformar o mundo ao redor. Você já se perguntou o que faria se descobrisse uma verdade tão dolorosa sobre sua família? Ou se testemunhasse uma injustiça e tivesse que escolher entre o silêncio e a coragem? Essas são perguntas que Maria nos faz, mesmo décadas depois. Se você se emocionou com a jornada de Maria, com sua luta por justiça e dignidade, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe esta história com alguém que precisa de uma dose de esperança e que acredita no poder da verdade. E, para não perder outras histórias inspiradoras como esta, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você nos ajuda a manter viva a memória de pessoas como Maria, que nos ensinam que a verdadeira liberdade começa quando nos recusamos a abaixar a cabeça. Conte-me nos comentários. Você conhece alguma história de resistência silenciosa que merece ser contada? Qual foi a parte da história de Maria que mais te tocou? Eu adoraria saber sua opinião. Obrigada por acompanhar esta jornada e que a memória de Maria nos inspire a sempre lutar por um mundo mais justo.